Bom dia, professor Pedro Zuzarte. Hoje temos connosco o professor Pedro Zuzarte, médico, especialista em psiquiatria, professor universitário na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde leciona na cadeira de psiquiatria. É também professor no Instituto CRIAP, onde é formador em psicologia e neuropsicologia. Viva, professor Pedro Zuzarte. Como está? Viva, como está? Muito bom dia e obrigado pelo convite. Ora, essa. O objetivo deste podcast, desta conversa, será compreendermos um pouco o impacto fisiológico da positividade e a forma como as emoções positivas poderão influenciar o nosso bem-estar e a qualidade de vida das pessoas em geral. E, naturalmente, abordar também o contributo da psicologia ou da psiquiatria positiva para a melhoria da saúde mental. Quando nos referimos à positividade, estamos a referir exatamente a quê? Bem, a palavra positividade, num sentido comum, tendemos a conectá-la àquilo que também chamamos otimismo, não é? Que é uma certa forma de ter atitudes positivas, seguras em relação aos problemas, em relação à vida, encarar a própria vida como tendo sempre uma solução tendencialmente positiva, ser esperançoso, ver as coisas de uma forma mais favorável. Mas neste sentido que nos interessa talvez aqui, a positividade, portanto no sentido clínico, que é o que eu quero dizer, vai além deste conceito de ser apenas otimista. No sentido clínico, a positividade, estamos a falar de uma gama de emoções que podem até ser promovidas ou recriadas, mesmo que não sejam inatas, inerentes, e que então, se forem sustidas, portanto, se nós conseguimos recriá-las, mantê-las na nossa vida, a investigação, que é aqui a nossa pedra basilar que nos mostra que ela tem real impacto, portanto, mostra que depois há uma transformação positiva no sentido psicológico ou até fisiológico. Portanto, o próprio corpo apresenta melhorias. Essa Talvez parte é muito interessante, eu acho que deveríamos eventualmente é isso. explorar, porque não é tão intuitivo, portanto percebermos um bocadinho de que forma é que a positividade ou as emoções positivas terão esse impacto no organismo, no funcionamento, na sua fisiologia, não é? É isso mesmo. E eu aqui talvez reformulasse a palavra positividade, porque talvez o termo mais correto para isto que nós queremos tratar, que é estas emoções que têm um impacto no corpo e na psicologia, o termo talvez emoções positivas seja mais correto do que positividade, Uhum, porque uhum. já nos aproxima então do conceito clínico disto que estamos a tratar e, apesar de tudo, engloba o tal otimismo, mas não nos faz confundir apenas como uma coisa mais leviana, percebe? De facto, existem trabalhos que documentem este impacto das emoções positivas na fisiologia. As emoções positivas, portanto, depois é um conceito que nós temos de entendê-lo, não é? Portanto, às vezes é mais fácil nós entendermos o impacto que elas têm no corpo, temos de entender então o que é que estamos a falar, não é? E isto são realmente uma gama de emoções, que eu acho que é uma boa forma de colocar isto das emoções positivas clinicamente relevantes, que depois promovem sucesso e crescimento, não fica apenas pelo prazer, têm benefício para as nossas vidas profissionais, sociais, relacionais. São emoções que não ficam apenas ali pelo domínio sensorial, mas dão-nos mesmo recursos para saber lidar com as coisas da vida. E depois então tem o tal impacto no corpo, que é isso que me perguntou. E é extraordinário. Existem evidências de coisas que já são provavelmente previsíveis, aumentos, por exemplo, de neurotransmissão, aquilo que provavelmente aqui os nossos Uhum. ouvintes já ouviram falar da serotonina, não é? Que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, e isso eleva quando nós recriamos, promovemos, treinamos este músculo desta emoção positiva, no sentido clínico. Depois, há evidências já que há, por exemplo, a nossa hormona do stress, que é o cortisol, que também, creio que aqui e ali as pessoas já poderão ter ouvido falar, também demonstra uma regulação, portanto, uma desativação anómala, não desejada desta hormona de stress, e depois há mesmo coisas muito mais surpreendentes, provavelmente, para quem não está dentro do tema, como alguns mecanismos fisiopatológicos ou mecanismos lesivos para o organismo, como, por exemplo, inflamação crónica ou de baixo grau, o stress oxidativo, que também creio que as pessoas deverão já ter ouvido falar no sentido da gíria, mas que é um mecanismo que, quando está aumentado em excesso, é lesivo, e as próprias emoções positivas, neste sentido clínico, existem estudos que demonstram que
baixa. Portanto, as citoquinas pró-inflamatórias, que são alguns marcadores de inflamação desregulada, ficam reguladas quando estas emoções positivas são promovidas, recriadas e sustentadas. Muito bem. É interessante perceber que, enfim, as emoções têm esta tradução a nível orgânico, porque efetivamente não é algo que seja perceptível ou compreendido pela maioria das pessoas. De qualquer forma, fiquei também um bocadinho tocado, digamos assim, pela noção de que as emoções, ou esta gama de emoções positivas, tem uma dimensão inata, mas também adquirida. Referiu-se a elas como até um músculo que pode ser treinado. De que forma é que podemos vitalizar este músculo? Ora bem, neste sentido, já fico aqui das suas palavras com um argumento que é exatamente aquela expressão que usou, fiquei aqui tocado. Ora bem, é isso mesmo. Nós temos de um certo ponto de vista clínico, promover estas ditas emoções positivas que não são apenas um resultado passivo, por exemplo, não é estarmos a apanhar sol e ficarmos contentes por isso. Não estamos a falar de dar um medicamento que faz -se sentir bem, portanto, estas emoções positivas não são uma consequência fisiológica, também não é o resultado de um super processo que nós fazemos bem sucedido. Imaginem, escalar uma montanha e depois vem algo positivo, também não estamos a tratar isto, e não podemos reduzir isto a qualquer ansiedade, eu ia dar o exemplo da ansiedade, por exemplo, a qualquer emoção que leve a um resultado positivo. Em relação a isso, eu tenho aqui este exemplo para passar, apenas para percebermos o que é que também não é. Um exemplo que é um bocadinho, enfim, de uma situação muito triste, foi o 11 de setembro, mas há reportagens que entrevistaram as pessoas que tinham perturbações de ansiedade, tinham muita ansiedade crónica, e que foram aquelas primeiras pessoas que, assim que ouviram a primeira explosão, desataram logo a correr pelas escadas abaixo, enquanto que os outros, calmos, foram pelas escadas de emergência, não sabiam bem o que é que estava a passar, e que infelizmente foram pessoas que não escaparam quando as torres ruíram. E portanto também não podemos confundir isto das emoções positivas como qualquer emoção que nos dê um resultado positivo. Neste caso, os ansiosos foram aqueles que sobreviveram. E portanto, estou aqui a falar do que não é para responder à sua questão, porque quando nós conseguimos fazer um recriar destas emoções que estão dentro de nós, que podem ter nascido connosco de forma muito expressiva, mas até podemos ser pessoas que não têm tanto aquele otimismo, aquela gratidão, o sentimento de compaixão, que são algumas destas emoções que mostraram ter impacto na vida da pessoa. Nós podemos, perante um conjunto de técnicas, de um conjunto de estimulação, recriá-las ou reforçá-las, porque podemos treiná-las como um músculo. E por isso é que isto é interessante. Não estamos apenas a falar aqui de um processo que é passivo, estamos a falar de um processo que pode ser executado, recriado e treinado. E aqui o objetivo é mesmo esse, é que chega ali a um ponto em que depois isto ganha uma certa autonomia, que passa a ser o filtro com que vemos a vida, e aí é que começam então os tais recursos para lidar com a adversidade da vida e que nos ampliam, não é? O bem-estar, e daí que vem o tal impacto até no corpo. De facto, a palavra que utilizei é uma palavra que traduz, no fundo, a esperança que a forma como se perspectiva esta gama de emoções gera em mim e na maioria das pessoas, não é? Que é perceber que efetivamente esta gama de emoções pode ser trabalhada. Não é? Não, existe uma luz ao fundo do túnel, não é? Questionava-lhe se esta dimensão, se este espectro de emoções estará diretamente relacionado com um conceito que temos ouvido falar muito a propósito até da pandemia, que é o conceito de resiliência. Haverá aqui alguma relação entre uma coisa e outra? Com certeza, como eu já tinha dito, não é? Estas emoções positivas de sentido clínico, elas aumentam a resiliência e, portanto, promover este músculo das emoções positivas, obviamente será benéfico, sem qualquer dúvida, para qualquer aspecto da pessoa, e aqui no coletivo, se falarmos de uma instituição ou de um sistema como o Sistema Nacional de Saúde, obviamente que só será positivo, só será uma vantagem. É claro que aqui temos depois de colocar as coisas no domínio da realidade e de cada coisa, não é? Se estivermos aqui a puxar aos problemas que o nosso Sistema Nacional de Saúde atravessa,
existiram muitos outros fatores a ter em conta, que são estruturais e em termos de sistema, que não envolvem pura e simplesmente o estado individual de cada pessoa. Apesar de que uma instituição em um sistema em último grau é sempre o coletivo das pessoas que fazem esse sistema. Mas quando há problemas que transcendem, como a organização, a economia, as próprias instalações físicas, as cargas horárias, portanto, transcende a nossa capacidade individual e provavelmente a resiliência individual. Agora, respondendo à sua questão assim de forma muito breve, como é óbvio, estas emoções positivas reforçadas só constituirão uma mais-valia para qualquer pessoa e sistema. Ok, a questão pensando nesta gama de emoções como o recurso ou o reduto interno fundamental para a resiliência do indivíduo. A minha dúvida é: poderei pensar assim ou não? Poderá. Ok, E eu vou dar aqui um exemplo, até porque ainda falámos no sentido global, mas convém aqui, eu pelo menos listar as tais emoções positivas, sim, que sim, são muito diferentes daquelas que podem ser confundidas apenas como um bem-estar de estar a sentir um estímulo sensorial como apanhar sol. Nós estamos a falar de coisas que já estão bem definidas na investigação. Eu isto até para quem tiver interesse, a Barbara Fredrickson, que é uma da Universidade de Michigan dos Estados Unidos, é uma das principais investigadoras desta área, e até há um livro já traduzido em português e publicado até pela Sinais de Fogo, que é Positividade, é o título do livro, uhum, como encontrar a força oculta das emoções positivas para superar a negatividade e alcançar o sucesso. Isto é um título que até parece assim um bocadinho da prateleira da autoajuda e da New Age, e não temos de ter nada aqui contra isso. A questão aqui é só que, de facto, este livro é de investigação científica bem feita e bem documentada nesta área, e, portanto, para quem estiver a ouvir, pode interessar. E voltando aí à questão da resposta, é claramente sim, porque parte desta investigação, que as pessoas poderão ler neste livro, eu vou dar aqui apenas dois exemplos de como estas ditas emoções mudam, de facto, a resiliência e a perspectiva, e por isso é que eu respondo que sim. Estas emoções estão ali à volta de 9 emoções que são inatas na pessoa, que é a capacidade de deslumbrar, ou de estar deslumbrado por algo. Estamos a falar de emoções como o divertimento, portanto, pode ser traduzido para português o amusement, como humor, diversão, mas é o divertimento, esta capacidade de replicar isto na nossa vida. A compaixão, que é um sentimento muito nobre, todos nós concordamos logo quando pensamos nisto, que é muito cultivado a partir de meditação, está muito presente na filosofia mais oriental. Temos a gratidão, a alegria, o amor e o orgulho no sentido do brio, da dignidade e do amor próprio. Estas são as 9 emoções positivas que de facto têm uma grande demonstração clínica quando são, como eu já disse e reforcei, quando as recriamos, etc. Eu vou dar então 2 exemplos de como é que elas nos impactam a partir da dita investigação. Uma delas é um estudo que mostra que estar impregnado, entre aspas, que é uma boa palavra, destas emoções, fazem com que o ser humano veja um estímulo que é neutro como positivo. Em que, em detrimento, um estímulo que é neutro, quando não estamos tão banhados ou não cultivamos tanto estas ditas emoções nobres e positivas, tendemos a vê-los apenas como neutro ou negativo. E isto faz toda a diferença quando nós falamos na questão da resiliência que me colocou. Eu, quando estou perante uma questão factual da vida, vou pensar outra vez no SMS, uma escala de urgência de 24 horas, se eu estiver aqui banhado, treinado, reforçado neste músculo das emoções positivas, que é um termo que eu gosto e repito, eu se calhar vejo aquilo como parte da minha rotina, algo que é necessário para promover o bem-estar dos outros seres humanos, algo que é digno para manter o funcionamento de algo que é tão nobre que é um serviço de urgência, e já vou com uma certa elevação para o meu serviço, por mais que esteja cansado, que a economia não seja a melhor, que a recompensa das horas extraordinárias não seja a melhor, etc. E este mesmo estímulo, se nós estivermos no polo oposto destas emoções positivas, vamos para lá negativos, fazer um serviço que é as mesmas factuais 24 horas que eu irá fazer, mas de uma forma completamente diferente. Portanto, este é apenas um exemplo de como isto fará diferença na vida real. Outro estudo que também mostra isto muito rápido, houve um estudo que demonstrou isto através do eye tracking, que é a nossa percepção dos objetos no nosso exterior, em que fizeram 2 grupos muito rápidos, que mostraram imagens positivas, imaginem, 20 imagens positivas intercaladas com 40 negativas, e as pessoas que estão novamente banhadas, que têm este músculo das emoções positivas treinado, etc.,
viram, estatisticamente de forma inequívoca, muito mais imagens positivas. Portanto, viram, imagino, 15 naquelas 20, enquanto que as outras viram 30 das negativas e só viram para aí 5 das positivas. Portanto, isto muda mesmo o filtro com que nós vemos a vida. E eu acho que é aqui que entra então a mais-valia na resiliência e para podermos então efetivamente encarar melhor a vida, não? Ficamos aqui com uma grande ideia, que é de cultivarmos esse filtro, essa lente positivista Sim, mesmo. relativamente à realidade, não é? Aquilo que vamos vivendo. Falando agora do instrumento de intervenção, psicologia ou psiquiatria positiva. O que é que entendemos por esta disciplina? Debruça-se sobre que aspectos? Presumo que sobre essa gama de emoções que explicitou há pouco. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Bem, a psicologia e a psiquiatria tendem a investigar, a resolver a doença. E, portanto, essa é logo a maneira mais simples de nós olharmos então para o que é isto da psiquiatria positiva, da psicologia positiva. A psiquiatria, em geral, a maior parte das disciplinas médicas, o que elas tendem a ver é, e neste caso na psiquiatria, é trabalhar sobre as emoções negativas. Portanto, a depressão, a ansiedade. Sabemos muito bem, até já no sentido comum, as pessoas em geral saberão muito mais facilmente identificar o que é isto das emoções negativas comparativamente às positivas, porque também está mais presente na sociedade e está mais presente então na disciplina psiquiatria. Portanto, a psiquiatria lida com a identificação e a caracterização das emoções negativas, a hierarquização das emoções negativas, entender a consequência psicológica da ansiedade, a consequência psicológica da tristeza, a consequência psicológica ou até porque não fisiológica, não é? Da disrupção do sono, da disrupção do apetite. Portanto, tendemos a olhar para a doença no sentido de tratar a doença. A psiquiatria positiva ou a psicologia positiva faz, não é o oposto, vai a outra dimensão, que é olhar então para esta gama de expressões, afetos, emoções que fazem parte de nós e que não são a doença, que são, há um grande espectro daquilo que nós chamamos as emoções positivas e afetos positivos, mas estes que eu listei há pouco, não é? Os 9, o deslumbramento, o divertimento, a compaixão, a gratidão, portanto, isto são aquelas que se nós conseguirmos implementar até de forma rotineira, portanto treinada, vão ter então o tal impacto. Pronto. E então, de forma simplista, a psicologia positiva, a psiquiatria positiva, incide então no estudo, na promoção e na investigação, não nos modelos da doença, mas nos modelos da positividade. E como é que isto pode reverter as doenças? Como é que pode promover a saúde? Estamos a falar, portanto, sempre de um momento de intervenção que é o de, portanto, é sobre a doença e não prevenção da doença. Com certeza, porque aqui estamos a falar de coisas que são terapêuticas e, portanto, é sobre a Ok? doença, ou seja, as emoções positivas podem ajudar a reduzir ou, por que não, tratar uma das doenças, que estamos aqui a falar do foro mental, uma depressão, uma ansiedade. Claro que aqui temos de pôr todas as coisas no seu lugar correto. Há depressões e depressões, portanto, há ainda vários níveis em que nós não podemos ficar apenas por este domínio, temos de ir ao domínio farmacológico, temos de ir ao domínio da Claro. psicoterapia a nível clássico, se quiser dizer assim, porque há casos e casos, mas existe toda uma gama de ação em que isto terá impacto na doença. Mas E- também ir além da doença, da certo, certo. promoção da saúde. Muito Porque bem. a verdade é que nós não devemos só ir tratar daquilo que está doente, nós devemos tentar evitar ficar doentes. E, portanto, Sim. promover isto quando não há doença vai-nos conferir aquelas ferramentas da resiliência que, quem sabe, nos evita cair na própria doença. E, portanto, tem estes dois domínios de ação. Certo. E se pensarmos na doença, existe algum tipo de doença, algum tipo de patologias sobre as quais este modelo de intervenção seja mais vantajoso? Sim, sem dúvida, logo aqui à cabeça, as patologias depressivas e de ansiedade, as perturbações de ansiedade. Há também muita utilidade, ainda se me relegar à psiquiatria, ao domínio da saúde mental, nos casos de trauma, portanto, emoções cristalizadas de forma traumática, em que, se isto for promovido, estas emoções positivas, poderá haver um atenuar, e como eu digo, e volto a repetir, porque isto é importante, cada caso há de ser um caso, e portanto não podemos dizer que isto é a solução para tudo, porque há pessoas a níveis muito profundos da depressão, da ansiedade e do trauma que necessitam de abordagens farmacológicas, entre outras, mas, e é aqui que também talvez desperte muito interesse
Eu sei que sou um bocadinho suspeito porque eu sou investigador e tenho tateado muito no mundo da investigação orgânica, mas eu acho que isto é um testemunho do real impacto deste tema, porque há doenças não do foro mental que também beneficiam com isto, nomeadamente alterações Interessante. metabólicas e cardiovasculares. E, portanto, estamos sempre aqui num jogo de tentar convencer quem ainda não acredita em algumas áreas em termos de ceticismo. Para mim, a mais-valia da investigação muito orgânica, muito fisiológica e também do impacto destas emoções positivas em doenças que não são do foro mental, como a cardiovascular e metabólica, são um grande testemunho do impacto real das ditas emoções positivas. Esse dado é muito importante e reflete, enfim, a potencial importância de atribuirmos aqui algum aspecto, alguma relevância a este tipo de disciplinas, a psicologia e a psiquiatria positiva, né? Darmos Exatamente. espaço também no nosso Nós, sistema de saúde para existirem. nós estamos aqui a falar apenas de uma coisa que pertence à gama da existência humana e, portanto, não a podemos negligenciar. Porque é que as crianças dizem. Estava aqui a lembrar-me mais assim de uma frase bíblica do reino dos céus, é das crianças, mas outra coisa assim mais talvez mais realista, corriqueira, assim do dia a dia. Quer dizer, nós ficamos apaixonados, ficamos magnetizados quando olhamos para a espontaneidade de uma criança, por exemplo. E isto é apenas uma boa tradução de como estas emoções positivas são algo de um valor extraordinário, que nós, qualquer pessoa, olha e quando vê uma criança naquela sua espontaneidade, no divertimento inato, uma criança que parece estar sempre alegre e tem sempre um amor próprio ali extraordinário, desinibida. E todas estas qualidades são da gama da experiência humana. E nós tendemos quando ficamos adultos e muito protocolados no nosso trabalho e na nossa sociedade, parece que nos esquecemos que isto faz parte da existência humana. Ou parece que relegamos estas qualidades para algo como secundário, em que já não faz parte da nossa experimentação. Agora, o nosso dever como seres humanos, adultos, é trabalhar, pagar as contas, etc. e por aí fora. E, portanto, nós não estamos a falar de nada que seja extraordinário, fora da experiência só humana. É algo que vamos relegando para plano secundário. E aqui a ideia, pura e simplesmente, é trazer de volta a um plano primário, tal e qual como fazíamos quando éramos crianças, estas qualidades inatas, portanto, que não dependem de uma conquista, como eu já tinha dito, não dependem de ganharmos um salário extraordinário, não dependem, e claro que estes fatores vão influenciar a nossa resiliência, mas se houver alguma forma de recaptar, de reavivar estas gamas de emoções inatas dentro de nós que nos aumentam a resiliência, é por isso simplesmente isso que estamos aqui a falar. E portanto não é nada que não devesse ser espantoso, mas o que é espantoso é nós termos afastado tanto destas qualidades na nossa experimentação humana de adultos, não é? Sem dúvida. Às vezes, eu penso que eventualmente as crianças poderão servir de modelos referenciais, não é? Com No que diz certeza. respeito, por exemplo, a esta temática que estamos aqui a aprofundar. Antes de encerrarmos a nossa conversa, que está a ser muito interessante e até surpreendente em alguns aspectos, gostaria que se debruçasse um pouco sobre a realidade específica dos portugueses, sobre o traço de personalidade genérico dos portugueses, se é que poderíamos fazer essa generalização, considera que os portugueses são positivos ou deveriam ser mais positivos do que aquilo que efetivamente são? Bem, ser mais positivo do que são, isso é independente para os portugueses ou para qualquer outro povo, é sempre desejável, não é? Se falarmos da nossa realidade nacional em concreto, eu diria aqui que a resposta terá de ser deveríamos ser mais positivos, apenas porque a evidência assim nos diz. E para não cair então naquilo que nós não queremos promover, que é o pessimismo ou o infelizmente. Não é? Vamos Uhum. apenas olhar para os factos. Nós, ali entre 2011 e 2013, éramos o país com maior prevalência de depressão na Europa e o segundo maior do mundo. Eu fui consultar, porque, enfim, não sabemos estes números de cor, mas fui consultar porque já sabia que neste score dos países mais felizes do mundo nós não estávamos de todo, nem sequer no top 10 nem 20, e fui ver o número factual onde nós nos encontramos. O último report, estamos em 56 dos países do mundo, e isto é uma realidade muito distinta, porque nós não nos devemos comparar só com o mundo todo, devemos comparar-nos, por exemplo, com a nossa realidade aqui ao lado dos nossos irmãos do sul da Europa.
espanhóis, italianos, que estão muitíssimo cá para cima. E, portanto, poderíamos especular que, enfim, estamos numa região do globo onde é assim, e não é assim. Há mesmo algo idiosincrático no português, que podemos entrar então por onde sugeriu. O temperamento do português é conhecido pender para o melancólico, não é? Aqui com a herança do fado e da saudade, e que é muito distinto já dos nossos irmãos espanhóis, por exemplo. E acha que geneticamente determinado ou é algo socialmente cultivado? Era isso que eu ia dizer. Nós não podemos depois ser muito simplistas nesta análise, porque não podemos dizer apenas que o português tem um temperamento de personalidade, enfim, melancólica e que explica tudo. Não é? Eu acho que há, de facto, outros fatores. Nós, como sociedade, viemos, e portugueses, viemos, não sei agora bem dizer se isto é uma herança, se é um cultivar, ou se é apenas o que apanhamos por tabela de más gestões a nível múltiplo, económico, político e social, mas, por exemplo, coisas muito simples, como nós somos dos piores países em que desrespeitamos mais o ritmo circadiano, portanto, deitamos muito tarde, acordando muito cedo, e que isto é disruptivo nestas questões do humor. Somos dos países com maior carga horária para mais baixa remuneração, o que também influencia muito a nossa resiliência, portanto, para enfrentar o dia-a-dia. Portanto, muitas horas de trabalho com uma recompensa comparativamente a outros vizinhos europeus mais baixa, e que depois temos também de lutar pela vida, não é? Em termos de sobrevivência apenas. Temos uma grande taxa de sedentarismo, temos pouco tempo para lazer, somos os países com maior taxa de consumo de antidepressivos e de ansiolíticos, que é já uma grande demonstração da consequência desta questão portuguesa, e, portanto, há as duas. Infelizmente, o que eu tenho para lhes responder é que acho que há as duas cargas. Há uma carga cultural e há uma carga daquilo que fomos adquirindo e, quem sabe, já é, não diria genético, mas incorporado na nossa psique e na nossa cultura. E passa por todos estes fatores. Por isso é que nós não podemos olhar apenas de forma simplista para este problema, mas, respondendo de forma simples, há um problema português na questão da positividade. E temos de ser mais positivos, entre outras coisas, muitas outras coisas, como o sistema tem de melhorar, a economia tem de melhorar, o ritmo tem de melhorar, circadiano, o nosso tempo de pausa também tem de ser mais ampliado, e por aí fora. Pausa no sentido construtivo, não é? Porque nós temos todo este horário de trabalho, e não quer dizer que com isto produzimos mais. Já há estudos à volta do mundo, por exemplo, aquela história que eu creio que as pessoas também já deverão ter ouvido, de modelos de trabalho de 4 dias semanais, em que as pessoas até produzem mais. Exato. Portanto, não é por termos mais carga horária que fazemos melhor ou mais. E, portanto, este é um problema muito interessante, mas também profundo, para se analisar, para se chegar à resposta correta, não é? Do que fazer. Um conjunto de problemas que oferecem aqui uma plétora de soluções, não é? E de oportunidades, sobretudo. Também explicam porque é que a nossa realidade nacional é, de facto, excepcional, agora infelizmente no sentido mais negativo, comparativamente aqui aos nossos vizinhos, não é? E, por outro lado, temos de ir então na direção da positividade, agarrarmos o que é que promovemos para poder sair disto, em vez de estarmos apenas a cair na redundância do melancolismo, que é apenas estar a falar do problema e a lamentar, e sem falar das coisas que resolvem. Portanto, temos de facto de caminhar na direção da positividade, seja ela neste sentido clínico das emoções positivas, ou apenas no sentido genérico da palavra do otimismo, como já falámos. Muito bem. Muito obrigado, professor Pedro Zuzarte, por ter aceito o nosso convite, por ter partilhado com os nossos ouvintes as suas ideias sobre as emoções positivas, sobre positividade e o papel que podem desempenhar na melhoria da qualidade de vida, genericamente das pessoas, e por ter clarificado também o espaço que a intervenção pela psicologia, pela psiquiatria positiva, poderá assumir na mitigação do sofrimento e da doença mental. Muito obrigado. Muito obrigado eu pelo convite, e acabo aqui com uma frase que já sabemos que é muito importante para isto, que é tão simples, que é: sejam felizes. Sejam felizes, acho que sim. Ótima forma de terminarmos. Obrigado a quem nos está a ouvir, e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com um novo convidado e um novo podcast. O tema é o mesmo: saúde mental sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar www.vivaparaladepressão.pt, onde terá ao seu dispor informação isenta e rigorosa sobre saúde mental.